arrecadarão 200 bilhões de xelins quenianos, 1,42 bilhão de dólares, a mais por ano e são necessários para lidar com o crescente pagamento de dívidas e financiar iniciativas de criação de emprego. Em janeiro, a dívida externa do Quênia era de 34 bilhões de dólares, que Ruto herdou de seu antecessor, Uhuru Kenyatta. Os pagamentos anuais de juros apenas da dívida interna aumentaram de 180 bilhões de xelins, 1,34 bilhão de dólares, quase uma década atrás, quando a farra da dívida começou, para 680 bilhões de xelins, 5,09 bilhões de dólares, este ano, aumentando a pressão sobre o fluxo de caixa do governo, disse o assessor presidencial David Nii em abril. A oposição diz que os aumentos de impostos vão aprofundar o sofrimento dos quenianos em um momento em que muitos já estão lutando com os altos preços de produtos básicos, como a farinha de milho. Promotores israelenses apresentaram acusações relacionadas a terrorismo contra um colono judeu acusado de vandalizar uma mesquita como parte dos ataques anti-palestinos na Cisjordânia ocupada no mês passado, o que atraiu uma rara demanda dos Estados Unidos por responsabilização. O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui é a Jéssica. Reportando para a VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. A onda de vandalismo e incêndio criminoso por centenas de colonos em várias aldeias e cidades seguiu-se ao assassinato de 4 israelenses por homens armados do Hamas em 20 de junho, que por sua vez foi uma resposta a um ataque israelense mortal no campo de refugiados de Jenin que matou 7 palestinos e feriu mais do que 90 outros. Pelo menos um homem foi morto na aldeia de Turmuzaia. Muitos dos palestinos que perderam propriedades na invasão subsequente dos colonos eram americanos com dupla nacionalidade. O réu, de 30 e poucos anos, estava entre um grande número de manifestantes, que jogaram objetos em prédios na vila de Orif, destruíram móveis e janelas em sua mesquita e rasgaram e jogaram no chão cópias do Alcorão, a acusação disse na quarta-feira. O objetivo era despertar medo ou choque na comunidade por meio de um golpe grave no sacrossanto, afirmou, acrescentando que as autoridades não conseguiram identificar os outros participantes. O escritório de advocacia ONU que representa o réu disse que ele negou as acusações apresentadas no Tribunal Distrital Central. As acusações eram de conduta desordeira resultando em danos, inflição de danos especiais, insulto à religião, todas designadas como atos de terrorismo. Supostos combatentes atacaram uma base militar armada com metralhadoras, granadas de mão e foguetes no sul do Paquistão na quarta-feira, matando pelo menos 4 soldados, disseram autoridades do exército e da segurança. Outros 5 soldados ficaram gravemente feridos, informou o exército em um comunicado. Pelo menos 3 combatentes armados foram mortos em tiros de retaliação, e uma operação estava em andamento para prender 2 outros agressores, disse. Vários combatentes invadiram a base militar no distrito de Zob, no norte do Baluchistão, nas primeiras horas, disse o exército. Autoridades de segurança disseram que os combatentes armados travaram um tiroteio por várias horas depois de lançar granadas de mão dentro de um refeitório militar. A tentativa inicial dos terroristas de entrar furtivamente na instalação foi verificada por soldados de plantão, disse o exército, acrescentando que, na sequência de intensa troca de tiros, os terroristas foram contidos em uma pequena área na fronteira. Uma operação de liberação das forças de segurança está em andamento para prender os 2 terroristas restantes, acrescentou o comunicado. Um grupo recém-fundado chamado Tehreek-e-Jihad Pakistan, TJP, reivindicou a responsabilidade, dizendo em comunicado que divulgaria as fotos e vídeos de seus combatentes que participaram do ataque. A província do Sul, rica em minerais que faz fronteira com o Afeganistão e o Irã, enfrentou uma revolta separatista étnica de décadas. Fazendo fronteira com o Irã e o Afeganistão, o Baluchistão é estrategicamente importante por causa de suas ricas reservas de cobre, zinco e gás natural. As cidades da província são alvo constante de grupos armados. Grande parte da violência é vista como uma reação dos rebeldes aos planos de investimento da China na região para ligar sua província de Xinjiang ao Mar Arábico no Baluchistão por meio de uma rede de estradas e ferrovias. Este artigo faz parte de uma série sobre migração intra-africana.
Harare, Zimbábue, em um dia escaldante de abril de 1985. Um food truck mal havia parado em frente ao supermercado na cidade portuária moçambicana da Beira quando centenas de famintos formaram uma fila em zigue-zague do lado de fora da loja. Era tempo de guerra na ilha e o caminhão era um dos poucos entregadores de comida que chegavam à cidade costeira em dias. Então Luciano Chataica, eletricista na Beira, sabia que tinha que conseguir comida naquele dia ou morreria de fome. Quando as portas da loja se abriram, hordas de pessoas correram para a entrada para colocar as mãos no estoque limitado de alimentos. E no tumulto várias pessoas caíram. Nós continuamos nos movendo, disse Chataica, agora com 61 anos, a Al Jazeera. Tive sorte de conseguir um pouco de comida naquele caos. Quando ele saiu da loja, várias pessoas estavam deitadas no chão se contorcendo de dor e algumas imóveis após a debandada. Uma ambulância gemeu à distância, pronta para transportar os feridos para o hospital. Essas cenas tornaram-se a norma. Algumas semanas antes, houve uma série de tiros de metralhadora de dissidentes armados, apoiados pelo regime do apartheid sul-africano, que lutavam contra os militares moçambicanos, no aeroporto da Beira onde trabalhava Chataica. Mas este foi o ponto de virada para Chataica. Decidi então que não queria partir para um país como aquele, disse ele à VNS, Independência e Refúgio. Em 1975, o estado de Moçambique, na África Austral, tornou-se independente do domínio colonial português após mais de 3 séculos. Mas a administração de Samora Machel, o primeiro líder negro do país, lutou para administrar a economia. O presidente Machel, um comunista, nacionalizou os bens do governo. Mas a política não promoveu o desenvolvimento liderado pelo Estado e a redistribuição da riqueza como se pretendia. A economia do país despencou e a inflação dizimou o poder de compra da sua moeda, o metical. Chataica, que tinha 23 anos na época, havia suportado a ignomínia da pobreza. A cada ano que passava, seu Shona melhorava, mas o inglês era difícil. O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui e a Jéssica. Reportando para VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Achei o Shona fácil de aprender porque não é muito diferente de como escrevemos o português, disse ele. Foi muito difícil para mim. Depois de tantos anos, meu inglês melhorou. Se eu pudesse falar inglês, teria ganhado mais dinheiro na Zesa. A presença de seu irmão ajudou a protegê-lo das muitas outras dificuldades da vida de imigrante. Em meados dos anos 80, as autoridades do Zimbábue começaram a prender imigrantes que haviam entrado no país e a deportá-los para Moçambique. Companheiros imigrantes tiveram uma vida difícil, e eu estava seguro porque tinha um irmão no país, e isso me protegeu das tendências xenófobas do país, disse Chataica. Com o passar dos anos, seu Shona melhorou e ele gradualmente se integrou à comunidade. Mas uma década longe de Moçambique estava cobrando um preço emocional dele. Em casa, a guerra civil terminou sob a liderança de Joaquim Chissano, o sucessor de Machel, que acabou conduzindo o país à democracia. 12 mulheres holandesas e seus filhos foram repatriados para a Holanda em novembro passado dos campos no nordeste da Síria para estrangeiros acusados de estarem associados ao grupo armado ISIL-ISIS. Eles foram presos sob acusação de terrorismo. Asna Arab, uma holandesa da cidade de Hengelo, no leste da Holanda, estava entre os repatriados. Ela foi detida principalmente por viajar para a Síria com seu filho de 4 anos em 2015 para se casar com um combatente marroquino do ISIL, de acordo com promotores holandeses.